Boa noite, queridos. Aqui é o professor Joseval Borges, professor da disciplina Comportamento Humano nas Organizações. E hoje nós vamos mais uma vez lembrar um pouco do que é esse comportamento humano nas organizações, falando da personalidade que nós iniciamos falando na semana passada e que ficou claro para cada um de nós que a nossa personalidade ela não nasce conosco. Ela é construída a partir da nossa experiência com o outro, a partir do ambiente em que nós estamos inseridos e a partir do nosso repertório de vida. Então, ninguém nasce com mais ou menos personalidades, né? Nós vamos construindo a nossa personalidade de acordo às nossas necessidades, de acordo àquilo que nós vamos adotamos como construção de vida, né? Então, todos nós temos uma personalidade que está de acordo com a nossa história de vida, com as pessoas que nós estivemos, com o ambiente que nós também estivemos. Então, e qual a importância disso para a organização? Por que é importante eu conhecer as personalidades? Por quê? Compreendendo as personalidades e sabendo que ninguém é igual a ninguém, que todas as pessoas são singulares, nós sabemos como nos comportar diante, né, dos nossos colaboradores e diante das pessoas às quais nós estamos também no nosso dia a dia. Então, compreender as personalidades dentro da organização e compreender esse comportamento humano como um ser humano que é dotado de personalidade, dotado de ações, dotado de atitudes e reações, isso faz com que a gente compreenda a organização como um todo e que assim a gente saiba como lidar, né, com um dos entraves dentro de uma organização, que é lidar com pessoas. E por que eu falei entrave? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com pessoas. Então, para lidar com pessoas, nada melhor do que a gente compreender o que é o ser humano, como é que ele se compõe, né? Então, quando a gente começa a compreender essa composição, a gente sabe exatamente que a partir das suas singularidades, em que um ser humano não é igual ao outro, o meu comportamento com cada um precisa ser de forma singular, mais singular possível, que é para que de fato eu alcance o resultado organizacional. Por quê? Esse comportamento ele vai inferir, ou seja, ele vai causar uma reação de acordo ao desenvolvimento da minha organização, ao que eu pretendo enquanto desenvolvimento organizacional. Então é importante que fique claro, né, que a partir do comportamento, a partir das personalidades, eu trago também como grande autor que fala sobre personalidade o psicólogo Jung, que também tem no módulo de vocês, mas eu quero falar aqui do Jung falando que ele fala muito das personas. E o que vem a ser essas personas? São as imagens e as máscaras que nós assumimos nos nossos diversos contextos de vida. Então, no trabalho eu estou propenso a assumir uma imagem. Em casa eu estou propenso a assumir uma outra imagem. Né? Na rua eu estou propenso a assumir uma outra imagem. Isso é uma composição da minha personalidade? É, porque enquanto ser humano e de acordo com as pessoas às quais eu estou vivendo, isso vai me exigir que eu utilize essas personas diferentes. E aí o Jung ele fala sobre as personas diferentes, que ele também dá o nome de máscaras que a gente usa na maioria das vezes, e fala também das sombras, daquilo que fica escondido, que a gente não costuma mostrar, o que a gente mostra de forma subjetiva. E aí a gente começa a ver como o comportamento humano ele é subjetivo e ao mesmo tempo objetivo, né? Então, se a gente parar para fazer uma análise transacional, nós vamos compreender que eu existo a partir do outro. Então, o outro é sempre importante para que eu compreenda o meu existir. E na organização a gente vê muito isso quando o outro infringe e faz com que o meu comportamento tenha uma reação da qual eu ainda não o conhecia, ou que o colaborador, ou que o administrador ainda não conhecia. Então a gente tende também a ter comportamentos diversos de acordo com o outro. Então, numa análise transacional, eu falarei, né, nessa noite para vocês que eu não existo sem o outro no mundo. E isso também é muito claro dentro das organizações. Então, numa análise transacional, eu sempre vou reagir de acordo à reação do outro, de acordo ao comportamento do outro, porque a análise transacional é uma combinação do meu eu
com o aspecto que o outro vem apresentando. Então, a gente vê que existe, como eu falei, comportamentos objetivos e comportamentos subjetivos. Comportamentos subjetivos são aqueles comportamentos os quais a gente pensa e sente, mas não está ligado ao nosso fazer. E o comportamento objetivo é aquilo que eu penso e faço. Então está muito ligado ao fazer, comportamento objetivo, porque é algo que eu vou poder mostrar para o outro, né? Então, nessa noite de hoje nós vamos falar sobre análise transacional e sobre comportamentos do indivíduo. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, vamos discutir. Um grande abraço.